Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar mais uma vez aqui. Eu quero cumprimentar com muito carinho os nossos irmãos que compõem aqui a nossa sala de visitas. Eu quero pedir desculpas ao nosso querido Celestino, ao Fred, ao Campete, porque esse camarada tinha que ter posto vocês aqui para falar, porque eu adoro ouvir vocês, adoro. Então, ele me deixou meio frustrado e colocou vocês aí e eu aqui. Mas nós vamos conversar. Na verdade, como eu sempre digo, eu não venho fazer palestra, eu não venho desenvolver uma oratória, eu venho conversar à luz da doutrina, refletindo sobre aquilo que nós apresentamos, ou que nós estamos estudando no dia a dia. É para mim uma alegria muito grande a cada vez que eu venho à Paraíba, a cada vez que eu posso estar com os companheiros espíritas daqui, porque a gente sente aquela proximidade de família, de compromisso, de trabalho. Então, eu deixo, antes de mais nada, o meu agradecimento por mais uma vez nós podermos estar aqui. Quando nós falamos em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, às vezes a expressão fica tão comum que nós não conseguimos entender com profundidade o que significa isso para a nossa caminhada. Enquanto eu ali estava, desfilaram a partir da minha memória alguns fatos já acontecidos no passado no Brasil. Eu fiquei imaginando aqueles espíritos corajosos que atravessaram o mar para eles ainda desconhecido, chegaram numa região ainda desconhecida, e eles, com coragem, conduzidos por um planejamento superior, eles aqui chegaram e começaram a plantar as luzes de uma nova região, de um novo caminho. Eu fiquei imaginando depois aqueles outros que, fazendo bandeiras em busca do ouro, em busca da riqueza, sem pensar em tudo o que eles estariam fazendo em favor do progresso, em busca do ouro, em busca de todas as riquezas que esse Brasil imenso oferece, eles começaram a expandir o território e definiram limites muito mais amplos do que eles mesmos poderiam imaginar. Eu fiquei imaginando os escravos, alguns revoltados, outros submissos, que também chegaram. E eu imaginei ainda aqueles que aqui estavam, recebendo aquelas pessoas tão diferentes, que eles precisaram se preparar na convivência, alguns com medo, o medo os levando à violência, à prevenção, e tudo foi acontecendo. Enquanto eu ali estava, eu pensei em tudo isso. Hoje estamos aqui não é por um acaso, como eles também, não foi por um acaso que eles, cada um na sua função, fez aquilo que estava no planejamento divino, o planejamento de amor, porque tudo é amor e tudo é fruto do amor. Deus, na sua infinita misericórdia, apoiado no nosso Mestre Jesus, foi definindo aos poucos toda uma posição para o progresso da humanidade,
Nós fomos criados para a luz, nós fomos criados para o amor. O livre-arbítrio nos permitiu em algumas eras, em algumas épocas, que nós nos permitíssemos desviar do amor, mas sem perder a semente do amor, mas distraídos por outros interesses materiais, por conveniências pessoais, nós nos distanciamos. Mas tudo é amor, e dentro desse amor nós tivemos a oportunidade, e estamos tendo, de recompor. E aí vem o livro dos Espíritos nos mostrando que o grande objetivo da reencarnação é nós consertarmos os desacertos do passado e progredir sempre. Então a nós foi permitido, a partir do processo reencarnatório, que nós pudéssemos aos poucos consertar em cada momento, em cada região, os desacertos do passado. E no planejamento de amor foram colocados frente a frente, todos juntos, todos misturados, foram colocados aqueles que aqui chegaram no Brasil, ou melhor, aqueles que aqui tiveram a sua primeira experiência, os nativos, simples, sábios, cheios de fé, a fé dentro do que eles compreendiam, cheios de alegria, ligados à natureza, dançavam, cantavam, dialogavam com o sol, com os outros astros, se serviam da natureza para se alimentar, para se medicarem, para evoluírem. Eles estavam aqui quase como que naturais, peças da natureza. E aí foram chegaram aqueles que vieram em busca de uma descoberta de outros continentes, e esses traziam com eles alguns que não eram convenientes aos países que aqui chegavam, ou melhor, ao país que os enviava aqui. Eram pessoas que lá não convinha que ficassem, alguns por serem criminosos, outros porque tinham ideias que poderiam complicar todo um projeto daqueles que governavam na época, e eles vieram para cá. Então, alguns revoltados, outros ansiosos para que a justiça se fizesse, e eles aqui chegaram. Mas eles não chegaram sós, vieram aqueles espíritos abnegados, cheios de amor, que tinham aceitado a oportunidade, ao reencarnarem, de serem aqueles que trariam a mensagem de amor de uma forma mais formatizada. E lá vieram eles também, aqueles que representavam de alguma forma o contato com Deus, diferente daquilo que aqui se fazia, que era através da natureza. Espíritos abnegados, espíritos dedicados, espíritos que já tinham alcançado um patamar na sua condição evolutiva. Mas vieram em seguida aqueles que na África estavam tentando aprender a ser humildes, a reconhecerem a importância da obediência, da importância da convivência fraterna, da fraternidade. Aqueles que ali estavam para aprender a respeitar, a amar e com isso caminharem, evoluírem. E nesse amálgama de tantos sentimentos, de tantas origens, de tantas histórias de um passado muitas vezes complexo, esse amálgama começou a ser feito neste país abençoado. Mas isso não aconteceu por um acaso.
conduzidos por sábios espíritos superiores, conduzidos por espíritos amorosos, que faziam com que as dificuldades fossem reduzidas, para que tudo pudesse chegar de acordo com o que estava planejado. Todas essas criaturas começaram a conviver nessa pátria abençoada. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar a importância da unidade nacional. Um só território imenso, uma só língua. Embora alguns digam assim: ô gente, eita. Aí vem o outro e fala assim: uai, e o trem que não consegue ser passa. E aí a gente vem com os nossos regionalismos, a gente vem com as nossas características, mas que coisa mais linda, nós nos entendemos, nós falamos uma só língua e nós conseguimos nos confraternizar. Por mais que haja características diferentes, nós estamos posicionados num país tão grande, onde nós somos capazes de ver no sul as características de determinados países da Europa, onde nós somos capazes de ver no norte aqueles que ainda ligados à natureza nos ensinam a conviver e a entender a mensagem das plantas, dos animais. Mas todos se unem por determinados princípios, que em alguns momentos parece que esses motivos que nos unem são motivos por irresponsabilidade, são motivos porque nós não valorizamos muito a vida. Mas é tão interessante, nós nos unimos por coisas simples, mas que nos alegram, que trazem a paz e a alegria que nós não identificamos, as energias da alegria que muitas vezes cultivamos de sul a norte, de leste a oeste, por causa de alguns motivos. Essa alegria dá consistência ao planejamento espiritual. Haja vista a preparação para a desencarnação de Chico, em que ele espera um desses momentos, em que todo o país estivesse vibrando de alegria. Mas a gente fala: mas por que ele queria que o país estivesse vibrando de alegria? Não apenas para dar menos volume à notícia da sua desencarnação, mas muito mais porque enquanto estávamos alegres, nós criávamos camadas energéticas luminosas, que certamente criaram preparação, anteparo e tanta coisa que eu não sou capaz de imaginar. Momentos que unem todo o país. E é tão interessante, o nosso mestre querido Jesus, ele está presente em todo o país, das mais variadas formas. A gente vê o nome dele colocado no nome de uma empresa, no nome de uma instituição, no nome de um comércio. A gente vê o nome dele em cada esquina por onde passamos, cantado, dito, discursado por tantos e tantos dos mais variados segmentos. Este é o nosso país, um país onde nós conseguimos já começar a vivenciar princípios da fraternidade. Parece que não. Tenho certeza que neste momento algumas mentes dizem assim: Joselma não está batendo bem com a cabeça dela. O nosso país está tumultuado. Sim, está. Mas ele vive momentos de tumulto que certamente são preparatórios
obrigatórios e necessários para que a harmonia se dê com mais segurança, para que tudo possa se harmonizar como está previsto no planejamento divino. É preciso que estruturas sejam remodeladas, que ideias sejam redimensionadas, que grupos reestudem a sua proposta de trabalho e de vivência. E quando nós enxergamos tudo isso, que nós vemos Jesus dominando com seu amor, com sua presença, das mais variadas formas em todo o país, aí nós vamos começar a entender a presença da doutrina espírita neste país, de ponta a ponta. Quando Jesus transplanta e permite ser transplantado a árvore do Evangelho, à luz da fé raciocinada, da Europa para o Brasil. Ah, mas é porque o Brasil é melhor? Não. É porque as condições do Brasil estão sendo preparadas para zelar por essa árvore. Se você tem uma planta em determinado ponto de sua casa e ali parece que a terra não colabora, alguma coisa acontece que aquela planta ali, ela não está viçosa, ela não está oferecendo a alegria que a gente gostaria. O que é que nós fazemos? A gente dá um jeitinho de transplantá-la dali para um outro local. Muda de vaso, muda de canteiro. Ah, eu acho que é o sol. E a gente muda. Assim, Jesus permitiu que fosse feito com a doutrina espírita que vem para o Brasil. Abençoado Brasil, que tem as condições favoráveis no aspecto da natureza, nas possibilidades de cada coração, na história de cada um de nós que aqui estamos. Nós temos as condições adequadas de vivenciar a doutrina espírita, revivenciando o Evangelho à luz da fé raciocinada. Então, aqui, entendendo o porquê da vida, entendendo a importância da reencarnação, tendo consciência da existência dos espíritos, aqui estamos nós, em condições, de maneira leve, suave, tranquila, vivenciar a doutrina espírita. Me lembro, quando eu falo de sul a norte, eu me lembro de um caboclo em Manaus. Ele sentou-se ao meu lado, eu estava numa tarefa, e eu estava num momento muito cansada. Eu achei um degrau e sentei ali quietinha, comecei a respirar em prece, tentando me refazer do cansaço natural, do calor de Manaus. Quando eu sinto uma energia, uma presença perto de mim, eu abro os olhos e vejo, tem um caboclo sentado perto de mim. Eu estou dizendo caboclo, porque ele falou que é assim. Ele disse, não, aqui eu sou caboclo aqui na minha região. Deve ser uma característica de lá, regional. E ele disse assim, a senhora é da terra do Chico, né? Eu falei, eu sou de Minas Gerais, eu sou da terra do Chico. A senhora conheceu o Chico? Eu disse, eu tive a alegria e a responsabilidade de conhecer. Ele disse, pois é, eu vou lhe contar uma história que eu não conto para ninguém mais, mas eu fico, tem hora, pensando se aquilo foi verdade, se aquilo foi mentira. Teve um dia que chegou à minha mão um livro espírita, psicografado pelo Chico. Eu comecei a ler aquele livro
e entendi a importância da doutrina espírita na nossa vida. Eu consegui o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu achei que era importante fazer o culto com a minha mulher e meus filhos em casa. Mas eu gostei tanto que eu reservei lá no fundo da minha casa um cantinho só para fazer culto do Evangelho no lar. E toda semana eu ia com a minha mulher e obrigava meus filhos a ir. E nós íamos lá para o fundo da casa e fazíamos o culto. Aí num determinado dia eu pensei assim: eu quero ir ver o Chico. E eu falei com a minha mulher: olha, eu vou ver o Chico. Mas meu filho é tão longe, como é que você vai sair daqui de Manaus? O avião que vem aqui é só da FAB, só conduz os oficiais. Ah não, mas eu sei que de vez em quando eles dão carona. Eu vou ver o Chico. Tá bom, homem, se você quer ir, vai. E nós marcamos o dia, ela arrumou uma matula para mim, e eu fui para o aeroporto, que na verdade não era o aeroporto, era um campo de pouso. Aí eu fui para lá, conversei com os oficiais. Eles me olharam e falaram: você senta e espera. Quando o avião chegar, se tiver vaga você vai. E aí chegou um avião, trazia oficiais. Eu fiquei de pé, fui lá, conversei com ele. Ah, não vai dar para você ir dessa vez não. A mulher do capitão fulano, do comandante e outras pessoas iam. Eu voltei para o meu canto, comi um pedacinho daquilo que a minha mulher tinha feito para mim de comida, de lanche, e continuei a esperar. No dia seguinte, mais um avião. E o tempo foi passando, mesmo eu comendo só um pedacinho, o meu lanche foi acabando. E chegou depois de uns 5 dias, eu vi que eu não ia conseguir viajar. E eu voltei para casa muito triste. Eu voltei para casa de cabeça baixa. E a minha mulher entendeu. Eu de cabeça baixa, ela me entendeu. E ela ficou calada. Fez os meninos ficarem calados para não me perturbarem. E eu cheguei calada e fui lá para o quartinho do culto do Evangelho no Lar. Ali eu chorei muito. Eu queria tanto conhecer o Chico Xavier. Eu queria tanto agradecer para ele tudo aquilo que eu estava aprendendo de bom, a viver, a perdoar, a tolerar. Agradecer a ele por essa doutrina que tinha me feito tanto bem. E eu não tinha conseguido sair de Manaus. Depois de ter saído do interior até Manaus, eu não consegui chegar. Então eu chorei muito. Eu chorei muito e não vi que o dia passou. E que a noite chegou, escureceu, e eu ali estava. A mulher não veio cá me perturbar, porque ela sabia o tanto que eu queria ir. Ela sabia o tanto que eu deveria estar triste. Mas houve um momento naquela escuridão que eu senti como se um sol adentrasse naquela sala. Eu senti uma presença de tanta luz, que aquele calor daquela luz, aquela luminosidade me fez abrir os olhos. E eu pensei que estava entrando um sol pela porta. E eu falei: mas é noite, o que é isso? E daquela luz, daquele sol, como que se forma a figura de alguém. E aquela pessoa, aquele espírito, aquilo que eu não sabia dizer o que era, ô dona, aquela figura disse para mim assim: você queria me conhecer? Eu vim aqui para você me conhecer. E eu é que agradeço em nome da doutrina a sua lealdade aos princípios da doutrina. Ô dona, eu acho que eu desmaiei.
Eu não sei o que aconteceu, mas aqui, a senhora acha que eu estou doido? Eu não falei isso com ninguém. A senhora acha que eu estou ficando doido? Ou a senhora acha que o Chico veio me ver? O que a senhora acha? Naquele momento, ele chorava e eu comecei a chorar também. Não é pelo fenômeno em si, o fenômeno que ali se deu, mas é pela manifestação do amor que essa doutrina abençoada faz com que em todos os cantos, lá perto da floresta amazônica, alguém se tocou pela mensagem espírita. É exatamente isso que nós vamos ver o Brasil como coração do mundo, quando a doutrina espírita transplantada por aqui encontrou a representação, a presença de inúmeros médiuns que ao longo do tempo vieram preparando o terreno nas várias regiões, nos vários estados, de uma forma anônima, cheios de amor, de lealdade, dedicados, fiéis à doutrina. Até que, depois de um tempo de preparo, nós vamos ver a chegada de espíritos com uma missão ainda mais nobre, mais comprometida, já todo o preparo feito. Aí nós vamos ver, chega o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, chega o nosso amigo Eurípedes Barçanufo e outras estrelas reencarnando, como diz o Evangelho, como estrelas cadentes. Chegaram esses espíritos que foram se posicionando no Brasil, trouxeram com muita coragem, com muito empenho, com muito amor, trouxeram a mensagem concreta, o exemplo do trabalho e da caridade, a força magnética do amor que impulsiona cada um de nós. E nesse meio chega o nosso querido Francisco Cândido Xavier, nessa parceria abençoada com o Espírito Emmanuel. Depois chega Divaldo Pereira Franco, com a parceria com o Espírito Joana de Ângeles. E esses espíritos em parceria vão consolidando a mensagem do Brasil como fonte do amor maior, como fonte da condição de vida mais espiritualizada, como exemplo para que nós possamos trabalhar a tolerância, trabalhar o perdão, trabalhar a compreensão, a responsabilidade, o compromisso. E cada um de nós vamos nos conscientizando do que viemos fazer aqui. Já sabemos que não somos aqui, ou melhor, não estamos aqui num grande piquenique. Nós não viemos aqui para nos divertir. Nós não estamos reencarnados simplesmente para tomar sol nesse país onde o sol canta sua presença para todos nós. Já não viemos assim, mas muito mais do que isso, nós viemos aqui para acertar desacertos, certamente contraídos há muito tempo, há séculos, para não dizer milênios, né? Compromissos que certamente nos prendem na nossa caminhada evolutiva. Aqui estamos nós, aqui estamos abraçados por essa doutrina abençoada, que nos traz a oportunidade de entender quem sou eu. Não preciso saber quem fui eu, porque se eu saber quem fui eu vou ficar tão aterrorizada que é capaz de eu não ter força de caminhar. Então não preciso saber disso. A bênção do esquecimento. Então, quem sou eu? Um espírito em caminhada, buscando ajustar o seu passo
buscando a harmonia, a unidade junto a todos os que convivem comigo. E ao entender que eu preciso acertar os desacertos do passado, mas ao mesmo tempo eu preciso caminhar, evoluir, eu preciso encontrar a oportunidade de estar em paz e de promover a paz em torno de mim, junto àqueles que comigo convivem. A doutrina espírita que me permite então assumir a responsabilidade de saber que eu sou um espírito e, portanto, eu sou responsável pelos meus atos. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Eu sou responsável pela alegria que eu posso promover no ambiente. Eu vou entendendo que aqueles que estão comigo são espíritos comprometidos comigo e eu com eles, e que precisamos juntos escrever uma história de luz, escrever uma história de amor e de paz. E é por isso, exatamente por isso, que estamos nós aqui neste período do carnaval, onde tantos ainda buscam aproveitar o momento para renovar as forças, para se posicionarem com alegria. E nós entendemos a oportunidade de renovar as forças, de retomarmos uma condição de paz e alegria, convivendo num ambiente onde Jesus é o grande líder, onde os espíritos amigos nos intuem, nos conduzem e nos posicionam, onde o estudo planejado, a reflexão conduzida, nos levará a ter oportunidade de entender melhor e assumirmos com mais segurança a responsabilidade da nossa vida, a posição que nós temos no universo. Já não são aqueles outros os responsáveis pelo que está acontecendo. Somos nós que, comprometidos com o bem, que comprometidos com a paz, vamos tentando aprender a renunciar aquilo que muitas vezes nos agrada, aquilo que muitas vezes nos chama para um momento diferente, para nos posicionarmos com responsabilidade no universo, de manter a chama do cristianismo, a luz da fé raciocinada. Cabe a cada um de nós multiplicar a mensagem de amor que a doutrina espírita traz, mas não apenas a mensagem de amor, a mensagem de responsabilidade e de conscientização. Se aquele meu amigo de Manaus sentiu a presença do nosso querido Chico no momento de profunda tristeza, porque ele não conseguiu se deslocar fisicamente para ir até lá, cada um de nós passamos a ter a responsabilidade de levar a mensagem da doutrina espírita, de levar Jesus amigo, o Jesus companheiro, o Jesus que é nosso irmão, de levá-lo de maneira simples, objetiva, a todos os corações que ainda não o conhecem, de esclarecer a presença dos espíritos amigos junto a nós, ajudando aquelas pessoas que ainda são opositoras do Cristo. Cabe a nós outros, espíritas que aqui estamos, cabe a nós outros que fazemos parte do movimento espírita, entendermos que o momento é grave. O momento na Terra é muito grave, exige de todos nós uma postura de vigilância, não a vigilância que destrói a nossa naturalidade, mas a vigilância amiga, alegre, que nos leva aos mais variados ambientes para plantar ali a árvore da paz e do conhecimento. Compete a todos nós lutarmos para que a concórdia se faça no movimento espírita, para que nós
percamos muitas ideias que o personalismo nos leva a ter, onde nós muitas vezes disputamos por pura postura de personalismo. Espiritismo e personalismo são dois polos que nunca se encontram. Um caminha para um lado e o outro para o outro. Então, é preciso que nós possamos abrir mão do personalismo, do individualismo e amar. Amar nos limites que nos é possível, aos poucos, ir superando as dificuldades que temos com os companheiros, irmos trabalhando a tolerância, a compreensão, renovando a nossa proposta de trabalho no bem, de cultivo do amor. E na medida que isso acontecer, certamente nós todos estaremos superando a nossa dificuldade íntima, para que essa árvore que foi transplantada para o Brasil possa produzir bons frutos. Quando nós vamos buscar as palavras de Jesus, que eu peço licença ao nosso amigo, porque eu não gosto de me atrever a citar Jesus diante do nosso Celestino, né? Pelo respeito que eu tenho por ele. Mas quando Jesus diz que esta terra lhe será tirada e levada para outro povo que a possuirá e a vivenciará dentro de princípios do bem. Então, quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos que recebemos como prêmio, como herança de Jesus, dentro de um planejamento crescente, nós herdamos de Jesus a oportunidade de conviver com esta árvore transplantada para esta terra, onde eu disse aqui, a unidade territorial, a unidade da língua, permite que nós possamos ir divulgando com racionalidade, com equilíbrio, com dedicação, com perseverança, a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. E eu vos enviarei um outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas, prometeu Jesus. E aí está a doutrina espírita. E lá em João 14:31, ele diz assim: levantemo-nos, vamos-nos daqui. Para onde? Levantar e ir para onde? Teria ele dito isso apenas para aqueles que estavam em torno de si? Levantemo-nos e vamos-nos daqui. Cada um de nós, levantemo-nos das nossas dificuldades, das nossas limitações, por que não dizer das nossas imperfeições? Levantemo-nos, saiamos muitas vezes do atoleiro que nós mesmos criamos em nós, e buscando a iluminação, vamos-nos em busca da paz, vamos-nos em busca da vivência do amor e da fraternidade. Este é o grande momento, este é o convite que os Espíritos amigos nos fazem. Cabe a nós, a cada um, aceitar o convite e, aceitando o convite, fazer a sua parte da melhor forma possível. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e fortaleça-nos neste encontro, para que cada um de nós que aqui estivermos, possamos dar a nossa contribuição, não só para aqueles que aqui estão, mas muito mais do que isso, possamos oferecer material energético para todo o país, para aqueles que se encontram à frente dos destinos do país, para que, envolvidos com material energético adequado, possam eles encontrar o discernimento necessário, a coerência com o bem, com a verdade, com a paz. Possa o Brasil acelerar seus passos para a harmonia, para a alegria, para a paz.
paz para todos nós. Que Deus nos abençoe.